Saudações a todos, vamos continuar a avaliação do membro superior, agora no módulo do cotovelo. Meu nome é Renan, eu sou médico radiologista com atuação em Teresina e também em serviços de teleradiologia. Aqui em cima você encontra os locais onde eu tenho um vínculo. Como referências hoje eu vou indicar 3. Além dos 2 que eu habitualmente já costumo indicar, o livro de ultrassonografia prática para uma avaliação inicial, um referencial teórico mais aprofundado representado pelo livro do professor Cernic, e também indico esse artigo da Radiology, que é uma revisão da ultrassonografia do cotovelo. Ele vai mostrar a técnica do exame, vai mostrar a anatomia e algumas variantes mais comuns. O cotovelo é um sítio onde há muitas variações e é importante ter noção de algumas delas. Então, a avaliação do cotovelo normal, geralmente, ela inicia pela região anterior. Mais uma vez, eu reforço a necessidade de sistematização do exame. Então, na minha sistemática e na maioria das pessoas, dos operadores, ela inicia avaliando a região anterior do cotovelo, os compartimentos articulares húmero radial e húmero ulnar. Aqui eu tenho o húmero distal, a cabeça radial, portanto, esse é o compartimento húmero radial. Da mesma maneira que eu avaliei eu avalio o compartimento húmero ulnar. No corte transverso, eu vou conseguir avaliar outras estruturas, né? Por exemplo, eu consigo avaliar o nervo radial, o tendão do bíceps e o nervo mediano, né? E geralmente eles estão nessa ordem, né, de bíceps, artéria, mediano. Por isso que a gente usa esse processo mnemônico BAM para poder identificar, né? Ele é geralmente identificado em um corte transverso horizontal, passando pela interlinha articular. E a gente utiliza o que ele chama de técnica do elevador, ou seja, o transdutor que está aqui, né, na região do cotovelo, o transdutor na horizontal, ele vai seguir como se fosse um elevador no sentido do antebraço. E a partir daí, ele consegue observar, né, o trajeto do tendão distal do bíceps, se inserindo na tuberosidade radial, o nervo mediano, o nervo radial e os seus 2 ramos, superficial e profundo. Esse ramo profundo, ele passa pelas 2 cabeças do supinador, que no antebraço proximal, junto ao rádio, forma um aspecto semelhante a um pneu, porque tem essa conformação arredondada. É nessa região que ele vai se aprofundar e aí é um sítio de possíveis alterações. Então, aqui mostrando que uma alteração possível de ser observada no compartimento anterior é a presença de derrame articular. Então, quaisquer coleções líquidas no espaço articular, ou húmero radial ou húmero ulnar, tem que ser valorizado nesse contexto. E aqui, mostrando que esse líquido, ele também é observado no corte transverso. Então, é uma das alterações que podem ser vistas no compartimento anterior. Isso aqui é aquilo que eu comentei, né? Então, aqui é o húmero distal. A partir daqui, desse corte transverso, a gente vai observar, né, o braquial, o tendão do bíceps, artéria e nervo, seguindo aquele, né, o exercício mnemônico BAM, certo? De, né, radial para ulnar, ou seja, de lateral para medial. O tendão do bíceps, ele é melhor avaliado quando do paciente em supinação. Então, perceba que o posicionamento ideal para avaliação do bíceps é esse, né? O paciente, ele faz uma supinação forçada e a partir daí eu consigo observar toda a extensão do tendão da cabeça longa do bíceps na sua inserção, até a sua inserção na tuberosidade radial, né? Então, aqui é um sítio que pode haver alterações, desde tendinopatia, passando por bursites. Lembrar que é um sítio também de alta anisotropia, ou seja, eu posso ter um tendão normal e, devido à angulação do transdutor, eu achar que é um tendão que tem alteração. Daí a importância de você bascular o transdutor quando da avaliação desse tendão. Esse raciocínio, na verdade, ele vale para todos os tendões, você tem que bascular em todos. Mas para o tendão
na cabeça longa do bíceps, eu reforço a necessidade de se fazer. A região lateral, ela é o principal, talvez, sítio de avaliação na ultrassonografia do cotovelo. É o local onde mais frequentemente os pacientes vão ter queixa, é o local onde mais frequentemente você vai encontrar algum tipo de lesão. Então, nele, eu vou avaliar com o cotovelo fletido a 90 graus e o punho hiperextensão. Geralmente, você coloca o paciente ou, né, uma mesa entre você e o paciente, ou um travesseiro, de maneira que o paciente possa repousar o antebraço nesse aparato e a partir daí ter mais conforto para a avaliação. Então aqui eu vou conseguir observar a avaliação do tendão comum dos extensores, lembrando que ele é composto de diferentes segmentos. Dos componentes dos tendões extensores, o mais importante é aquele que tem as fibras mais profundas, que é o componente extensor radial curto. É o sítio onde mais frequentemente eu tenho lesão. Lembrar que ele é a confluência não só do extensor radial curto, como também do extensor comum dos dedos, esse é mais superficial, do extensor do dedo mínimo e do extensor ulnar do carpo. Lembrar desse detalhe, extensor radial curto do carpo é o profundo e é o local onde mais vai se encontrar alteração. Na região medial, aqui ó, chegando, né, o tendão comum dos flexores do epicôndilo medial. Para decorar, para facilitar, né, que é o FM, tá? Rádio FM é a epicôndilo medial, inserção do tendão comum dos flexores. Aqui eu faço extensão e rotação externa, é um sítio onde menos frequentemente há lesões, porém deve ser avaliado, né? Dependendo do tipo de atividade que a pessoa pratica, pode acontecer dele ter uma alteração conjunta do tendão dos flexores e do tendão dos extensores. O exame ele ainda continua com a avaliação posterior do cotovelo. No caso, esse cotovelo ele vai estar, né, fletido a 90 graus com a palma da mão sobre a mesa. Ou outra posição possível é o paciente fazer a flexão do cotovelo e colocar a palma da mão para cima, né, colocar o antebraço para cima. E assim eu consigo avaliar o nervo ulnar medialmente. Ele está situado entre o epicôndilo humeral medial e o olecrano. Você, inclusive, durante a execução do exame, você pode palpar você consegue palpar essas duas eminências ósseas e sabe que normalmente você encontra o nervo ulnar entre essas eminências ósseas. A área de secção geralmente é de 0,8, né, centímetros quadrados, aqui está cúbicos, é quadrados, e qualquer aumento ou alteração das características habituais tem que levantar a suspeita de uma neuropatia do ulnar. Lembrando que a neuropatia do ulnar é a segunda mais comum, ela perde apenas para a neuropatia do mediano, que a gente comentou lá na aula do punho. Então, lembrar dessa importância. E aqui também, lembrar da importância de se avaliar o exame com a realização de manobras dinâmicas. Qual manobra dinâmica seria essa que você está citando? Seria você realizar uma flexão acentuada do cotovelo, de maneira que, né, haja uma tensão do ligamento de Osborn, né, do retináculo, que mantém o nervo ulnar em posição. Caso ele saia do seu local habitual, é porque há uma luxação desse nervo e isso pode acontecer, isso é facilitado através dessas manobras dinâmicas, dessa manobra dinâmica específica que eu comentei. Às vezes esse ligamento ele rompeu, né? Às vezes outras alterações também podem ter acontecido. A fossa onde ele está presente ela é curta, às vezes tem um ventre muscular acessório que, né, facilita a subluxação desse nervo, às vezes existe um abaulamento do ligamento colateral ulnar, às vezes existe, né, um cúbito valgo congênito, alguma alteração que vai causar isso. Então aqui, ó, é retirado do artigo da Radiology que eu recomendei no início da aula, e ele mostra, né, a avaliação, ela começa na região anterior,
avaliando o tendão distal do bíceps em supinação, o tendão braquial junto à arcada de Froese, ventre muscular do supinador, nervo mediano e nervo interósseo anterior, que ele se insere, ele avança profundamente pela arcada de Froese em direção ao supinador. A avaliação lateral do tendão comum dos extensores, local bastante comum de lesão. Às vezes é possível observar o ligamento colateral lateral, mas essa avaliação ela é complicada no ultrassom, ela é melhor feita pela ressonância. E aqui também lateral dá para ver o nervo radial. Medialmente eu tenho quem? O comum dos flexores e o ligamento medial também dá para ver alguma coisa. E a avaliação posterior ela é feita do tendão do tríceps, cujo posicionamento pode ser o mesmo para a avaliação do nervo ulnar. Aqui eu vou avaliar se ele está normal, instável, se existe um ventre muscular acessório. Então essa é a avaliação sistemática do cotovelo, inclusive aquele slide eu recomendo que seja o norte para quando da execução dos exames futuramente. Então, com relação às alterações do cotovelo, a gente pode começar a falar das alterações no compartimento anterior. Aqui eu cito a ruptura do tendão do bíceps. Então, como é que eu percebo a ruptura? Aqui eu tenho o tendão com padrão fibrilar típico, aqui eu tenho uma descontinuidade, presença de líquido e tecido, e aqui eu tenho um outro coto remanescente. Aqui é a tuberosidade radial, ou seja, há uma rotura, próxima à inserção distal do tendão da cabeça longa do bíceps, com uma retração importante, que deve ser medida, e é uma rotura do tipo transfixante. Então, essa rotura transfixante, ela causou retração, acúmulo de líquido, e isso pode ser visto por aqui. Essa é uma lesão bastante comum em muitos contextos e merece destaque. Tendinopatia do bíceps. O bíceps ele também pode sofrer tendinopatia, assim como quaisquer tendões ao longo do corpo, mas ele é bastante relativamente frequente a presença de tendinopatia. Então aqui perceba que ele está com essa parte justa-insercional espessada, hipoecogênica, houve perda do padrão fibrilar. Compare esse segmento, essa região justa-insercional, com o segmento imediatamente proximal. Perceba que esse mantém o padrão fibrilar. Então aqui ficou interessante porque foi possível perceber com clareza de que isso aqui não é um artefato de anisotropia. Isso aqui é tendinopatia do bíceps. Uma outra alteração, essa mais comum até do que a própria tendinopatia, é a bursite bicípito radial. Perceba, aqui no meio eu tenho o tendão do bíceps passando com o seu padrão fibrilar característico. E aqui, ao redor desse tendão do bíceps, eu tenho a bursa bicípito radial. E ela está muito distendida por líquido. O normal é ter, ou você nem vê a bursa, ou só ter uma lâmina de líquido. Aqui tem muito mais que isso. Então, isso é uma bursite bicípito radial. É uma das bursites que a gente vai encontrar no cotovelo. Não é a única. Tem uma outra importante que a gente vai comentar mais adiante. Aqui, tendinopatia do comum dos extensores, no epicôndilo lateral. Então, você vê que tem uma hipoecogenicidade, perda do padrão fibrilar e um leve espessamento dessas fibras. Lembrar de avaliar bem esse componente profundo, porque é o principal sítio de lesão. Uma outra alteração que pode acontecer é uma tendinopatia com rotura. Então, aqui eu tenho um tenista. Lembrar que o tenista ele tem uma tendência a ter epicondilite lateral, a ter uma alteração no tendão comum dos extensores. Então, aqui eu tenho a inserção do tendão no epicôndilo lateral. Perceba que eu tenho uma área de descontinuidade nas fibras médias, não são nem tão profundas, nem tão superficiais. Então, essa descontinuidade ela tem que ser medida, e aqui eu estou diante de uma rotura parcial intrasubstancial, que acomete aí por volta de 1/3 a 40% da espessura desse tendão, e é uma rotura parcial intrasubstancial. Pode acontecer também. Aqui uma outra situação, agora uma tendinopatia dos flexores, lembrar que essa epicondilite medial
ela também é conhecida como cotovelo do golfista, haja visto que durante a execução do esporte golfe, né, a tendência maior é ter lesão medial, enquanto que no tênis a lesão mais comum é lateral. Mas o que se vê na prática é que no tênis tem lesão dos dois, na verdade, porque existe tanto o movimento, né, forehand como o movimento backhand, acaba que lesiona os dois, mas preferencialmente o lateral. Tendinopatia do tríceps, né? Lembrar que o tendão do tríceps ele também pode sofrer de tendinopatia. E aqui tem um elemento a mais, ó. Isso aqui, esses focos ecogênicos justo-insercionais de aspecto linear, eles são entesófitos. Então aqui eu tenho uma entesopatia do tríceps, né? Claramente destacada aqui através das setas brancas. Outras lesões que possam acontecer são as avulsões. Lembrar que as avulsões elas são mais comuns em crianças, que têm os núcleos de ossificação, que têm uma fragilidade maior dessa região. Aqui, no adulto, pode acontecer também, secundário ao trauma, mas o impacto, né, a energia do trauma tem que ser maior do que na criança. Então, claramente, o que é que houve aqui? Eu tenho uma avulsão do tríceps, como eu sei isso? O tendão, ele está chegando aqui, e aqui, ó, o segmento de tendão que está chegando nessa fratura, ele tem tendinopatia. Então, foi uma fratura avulsão, né? O tendão do tríceps, ele puxou esse fragmento ósseo. Então, diante de uma radiografia dessas no contexto de trauma, lembrar dessa possibilidade. Uma outra alteração que pode acontecer é a síndrome do impacto do nervo ulnar. Eu até já antecipei um pouco, né? Lembrar que são várias as causas possíveis para, né, determinar sofrimento do nervo ulnar. Então, essa área ela pode estar aumentada porque eu tenho um ventre muscular acessório, né, o chamado ancônel epitroclear, ou porque essa fossa é rasa, ou porque o ligamento de Osborne está rompido. Isso tudo pode favorecer a subluxação, favorecer a neuropatia. Lembrar que ela é bastante comum, só perde para a síndrome do túnel do carpo. E aqui eu mostro um dos exemplos mais marcantes. Então, o que eu tenho? O nervo ulnar, que está dentro da fossa, entretanto, eu tenho um ventre muscular acessório. Não era para eu encontrar nesta posição um ventre muscular, mas aqui eu encontrei o ventre muscular do ancônel epitroclear. Esse ventre muscular, ele vai causar efeito compressivo e, consequentemente, sofrimento do nervo ulnar. Outra compressão que pode acontecer, e essa é um pouco mais complicada de se observar, é a compressão do nervo radial. Então aqui eu tenho a arcada de Froese, né? A arcada de Froese, ela é próxima ao ventre muscular do supinador, e aqui eu tenho, né, o nervo radial, ele vai ter dois componentes, superficial e profundo, e tem o nervo interósseo posterior. Lembrar que pode acontecer de eu ter alguma alteração nesse sítio que favorece compressão e, consequentemente, lesão desse nervo. Lembrar desse detalhe. Então, aí na figura, ele mostra o nervo normal, né, mas eu posso ter um nervo espessado secundário à compressão do nervo radial na região da arcada de Froese. Isso é mais difícil de se ver no ultrassom, mas diante de quaisquer alterações nessa região anterior, com sintomas característicos, lembrar da possibilidade de compressão do nervo radial no nível do antebraço proximal. Então, mais uma vez, né? Assim como lá no punho eu falava da importância da avaliação do antebraço distal nas síndromes de intersecção, aqui para o cotovelo eu falo da importância da avaliação do antebraço proximal para a avaliação do nervo ulnar interósseo posterior da arcada de Froese em relação ao ventre muscular do supinador. Então aqui ele mostra uma situação em que eu tenho isso, né? Então aqui eu tenho presença de um cisto, né, ao redor do nervo mediano, do nervo radial. Perceba, né, comparando este nervo radial com esse, a diferença de espessura. Então esse líquido, né, esse cisto presente aqui no compartimento anterior, exerceu o efeito compressivo, compressão do nervo radial, portanto, alterações na área de secção e nas características ecográficas deste nervo. Uma outra alteração que pode acontecer é a bursite olecraniana. Lembrar, né? O olecrano, a bursite olecraniana,
ela pode acontecer tanto por traumas repetitivos, formando essa coleção líquida nessa região, como também lembrar das doenças de depósito, né? Lembrar que a gota, ela tem predileção pela região olecraniana através, né, e o que se forma na região? Um tecido amorfo, ecogênico, que pode causar erosões ósseas, que é, né, erosões do tipo saca-bucado, que é, né, o tecido, o tofo gotoso. Então, o tofo gotoso ele pode ser visto no cotovelo e ele geralmente é encontrado na região olecraniana. Isso dá para avaliar também pelo ultrassom e é importante diferenciar se o que eu tenho ali na região olecraniana é líquido ou é algo que se assemelha mais a tecido. Porque se for líquido, lembrar da bursite olecraniana, se for mais tecido, lembrar das doenças de depósito, no caso, né, classicamente da gota. Então é isso, agradeço a atenção de todos. É o último módulo da avaliação do membro superior. E para encerrar, só mais aquele detalhe que eu comentei nas aulas anteriores. Aproveite que as articulações vêm aos pares e sempre que possível compare um lado com o outro. Isso vai enriquecer a avaliação e vai também retirar muitas das dúvidas que você venha a ter. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.